Olá, olá, meus amigos, olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma questão. Vamos responder, vamos comentar essa questãozinha do Enem 2024. Vamos lá para o texto. Ele começa com um textozinho que ele fala do seguinte: o bispo Bartolomeu de Las Casas. Então, para a gente relembrar um pouquinho quem foi esse bispo Bartolomeu da Casa, foi um frade dominicano espanhol, bispo de Chiapas e defensor dos índios. Ele foi uma figura central na história da colonização das Américas, lutando contra a exploração e a violência que os europeus infligiam aos povos indígenas. Sua defesa o tornou uma figura polêmica, odiado pelos colonizadores, mas admirado pelos nativos e visto como a voz dos mundos. Só relembrando um resumozinho bem curto sobre esse nosso personagem dessa alternativa aqui, dessa questão. Então vamos lá, voltamos aqui. O bispo Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores. Então vou pegar aqui, ó. Ele está falando de quem, meu amigo? Do bispo. Vou até marcar aqui diferente, né? Ó. Vou fazer assim. Ele está falando do Bartolomeu de Las Casas, bispo, né? E aí, primeiro ele fala que é um homem odiado, mais odiado. O adjetivo aqui, ó, é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores. Ações dessas terras, por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que os sustentam, mas nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de sua boca. Olha aqui de novo ele, né? Las Casas, o bispo, né? Ó. Aqui, Las Casas é o homem mais amado da América. Lá em cima ele fala que ele é odiado e aqui embaixo ele fala que é amado. Só que antes eu dei aquela explicaçãozinha, né? Amado por quem e odiado por quem? Voz dos Mundos, que foi o grande título que ele recebeu, né? Teimoso, defensor dos que recebem pior tratamento que os estercos das praças, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo nos mais cruéis dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. A referência, né, Galiano, em seu texto, em seu livro Os Nascimentos, né? E aí vamos para a pergunta. Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, vamos lá, letra A, execrado pelos reis e reverenciado pelos religiosos do local. Aqui os reis não gostavam. Que diabo é execrado, professor? Detestado, né? Essa palavra aqui quer dizer detestado, odiado, que os reis não gostavam dele, né? Pelos reis, e reverenciado pelos religiosos. Os religiosos gostavam e os reis não gostavam, odiavam ele, né? E aí, o que vocês acham? Alternativa A, tem aí, os reis não gostavam e os religiosos gostavam? Vamos lá. O texto não diz que os reis os odiavam, pelo contrário, né? Cita que o imperador promulgou leis influenciadas por ele. Também não há resistência a religiosos locais e reverenciando, né? Não tem aqui reverência da parte religiosa, nem muito o agrado dos reis. Então, essa alternativa aqui está errada, né? Porque ele mexia tanto com as crenças, né? Com as questões religiosas, como a questão monárquica, né? Ele era a favor, realmente lutava a favor dos indígenas, né? Ali tinha uma força muito grande. Vamos lá, B. Letra B. Detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos dos lugares. Olha aqui, ó.
Muito interessante, né? Se ele desagradava os reis e os religiosos, ele agradava alguém, né? Vou marcar o pontinho aqui, que essa alternativa aqui está muito interessante, como detestado pelos colonizadores e respeitado pelos povos. Que eram os colonizadores, né? Quem eram os colonizadores? Os reis, né? A corte, a monarquia, e respeitado pelos povos. Quem fazia parte do povo do local? Quem era a população do local, né? Ele é respeitado. Interessante essa alternativa aqui, né? Então vamos lá, vamos ver a letra C. Menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da região. Pelo que o texto traz, não tem muita idolatria, não. Vamos lá. O texto não fala em governantes locais idolatrando as casas. O elogio vem dos indígenas, não dos governantes, né? Então aqui não tem nada de idolatria, certo? Tem essa alternativa aqui, também seria errada. Letra D. Desrespeitado pela metrópole e adorado pelos invasores da Espanha. Desrespeitado. Vamos ver aqui. O texto não apresentou a metrópole Espanha. Nem fala sobre a Espanha dentro do texto, né? Nem fala. Como hostil de La Casa. E os invasores da Espanha, ou seja, os colonizadores, não adoravam eles, pelo contrário, eles odiavam. Então, essa questão de adorar ele também está errado, né? Certo? Vamos à letra D, letra E, né? Desacatado pelos excluídos e valorizado pelos negociantes negros. Não, aqui ele não era desacatado pelos excluídos. É o oposto, né? Os excluídos, que eram os indígenas, valorizavam, não utilizavam, também não há referência a negociantes de pessoas escravizadas. Então o texto não fala muito sobre a negociação de negros. Então morreu aqui essa alternativa. A alternativa correta vem para cá, que é a letra B, onde ele realmente era detestado pelos colonizadores, né? E respeitado pelos povos do lugar, que eram os indígenas. Aqui, ó. Escravos indígenas eram os nossos povos, tá? Desse período, dessa época, ok? Então fica aqui mais uma questãozinha para a gente refletir, pensar que existia na época realmente pessoas que lutavam, pessoas que defendiam as classes menos favorecidas, classes exploradas, né? E geralmente essas pessoas tinham esse retorno, né? Esse ódio, essa luta sempre foi, sempre existiu, sempre existirá na história. Um beijo, um abraço e até a próxima. Sejamos vozes do mundo.